Gente, olhem a dominância da BTC caindo 1%. Já vai perder esse suporte aqui em 40,10, 40,20, que é o que está segurando ela aqui, a base da nuvem de Shimoku no diário. Vocês vejam que bizarrice. A Nasdaq nesse momento menos 0,02. A BTC subindo mais 3,52. Chegou a estar subindo mais de 4%. O DXY caindo forte hoje, deixa eu ver quantos por cento o DXY está caindo. Caindo menos 1,74. Gente, o DXY está se segurando aí no corpo real dele, na linha superior do canal de Keltner. Lembrando que o DXY guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. O DXY mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta, contra euros, libras esterlinas, ienes. Quando o DXY cai, a BTC sobe. Só que vocês vejam que a Nasdaq está virada numa shit encrenca. O mercado financeiro está virando a chave. Eles sabem que dados e riqueza vão transitar não mais pela Web 2. E é por isso que a Web 2 está morrendo, os seus Big Techs, mas sim pela Web 3, por ecossistemas como Polygon Match, Algorand, Binance Smart Chain ou Binance Chain, Ethereum, Atom, Polkadot, Kusama. E é por isso que esses ecossistemas vão sim ostentar market cap na ordem de grandeza de trilhões de dólares. Muitos céticos enchem a minha caixa de mensagem dizendo: Renato, da onde vem os bilhões, os trilhões para levar as altcoins para onde você fala? Já tá vindo. Estão vendendo Big Techs, o Facebook valia 1,4 trilhão, agora só vale 340 bilhões. Onde é que está essa grana? Lá no JP Morgan, pronta para aportar, se é que já não está aportando aqui. Só a Dogecoin ganhou 10 bilhões de dólares de market cap nas últimas horas. Da onde está vindo a grana? Das Big Techs. Por que as Big Techs estão morrendo? Porque dados e riqueza vão deixar de transitar, de trafegar pela Web 2 e sim pela Web 3. Mas antes de acabar de falar da dominância, eu queria falar da Fairdesk, essa exchange, essa plataforma de futuros que está com uma promoção muito interessante. Quem fizer a subscrição na plataforma através do link abaixo, realizando um primeiro depósito igual ou maior que $100, recebe um depósito bônus de até $600. Lembrando que esses $600 são depositados como margem, ou seja, vocês podem operá-lo, esse montante, esses $600, e sacar o eventual lucro dessas operações, abrir operações long ou short e sacar o eventual lucro. Eu agora há pouco abri XMR, embolsei mais $12 e toda vez que abre uma oportunidade eu meto um trade aqui na Fairdesk, tô muito satisfeito. Gente, voltando à dominância, não se enganem, a dominância vai emburacar em direção a 38%, 37% e vai perder. Quando a BTC se aproximar de $1 milhão, o que deve acontecer entre 2026 e 2027, a dominância, que é o percentual que a BTC ocupa no market cap de todo mundo cripto, vai estar lá entre 10% e 15%. Lembrando mais uma vez a vocês, pelo amor de Deus, a queda da dominância da BTC não significa desvalorização da BTC. Pelo contrário, hoje a dominância está caindo menos 0,94 e a BTC está subindo mais 3,60. Chegou a estar subindo quase 4 e pouco já. E por que isso não existe? Não existe uma relação direta entre a queda ou a subida da dominância e a queda ou a subida da BTC. Normalmente a queda da dominância é concomitante a um bull run, a uma alt season, que é o que está acontecendo agora. A MET que está subindo 21,84, a ETH subindo 6,82, a Kusama subindo 5,17. A maioria das altcoins estão descontroladas. A dominância cai justamente porque as altcoins têm um market cap mais leves, bem mais leves. Bem mais leve os market caps das altcoins e crescem de forma mais exponenciada. Já a BTC é mais paquidérmica, sobe devagar, mas também cai mais devagar. Normalmente, a queda da dominância é concomitante a uma alt season, a um bull market, e a subida da dominância normalmente é concomitante a um bear market. E uma corretiva das altcoins. Daqui a pouco eu volto com o BTC no fim de tarde, XTZ. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.